Fala Dev, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu ajudo você a estar entre os devs mais bem pagos do mercado usando Java no back-end. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Developer Advocates, sobre a profissão de Developer Advocates. Quem são, o que comem, como se reproduzem. Vamos saber tudo aqui sobre essa profissão, que é sim uma profissão, além de ser bacana, pelo menos eu acho bacana, eu vou explicar o porquê, é uma profissão também bem paga, uma profissão que tende a pagar muito bem. Eu também vou explicar o porquê disso, beleza? Se esse é o tipo de assunto que te interessa, não se esquece, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Eu sei que você está aí me assistindo e você não ativou as notificações ainda. Ativa as notificações, ajuda a gente, porque quando sai o vídeo, a chance dele aparecer para você é maior e você não perde conteúdos como esse, beleza? E também não esquece de curtir e compartilhar com os amiguinhos para esse vídeo chegar até mais devs como você. Fechou? E se você não me conhece, prazer, meu nome é Elder. Então vamos conversar hoje sobre essa profissão fantástica de Developer Advocate, ou se formos falar de área, vamos falar como Developer Advocacy. E galera, a primeira coisa que eu gostaria de falar antes de entrar em definições, o que faz, o que não faz, é o seguinte. Eu nunca consegui achar uma tradução bacana, né, uma tradução que fizesse sentido assim, em português para essa profissão. Tá? É o advogado dos desenvolvedores, aquele que advoga pelos desenvolvedores, que no fundo é esse o papel, mas fica meio bizarro em português. Né? Então, se alguém tiver uma tradução melhor, tá? Deixa aqui nos comentários para eu saber o que vocês acham aí. Mas olha só, gente, já adiantando aqui, um dia eu fiz um vídeo sobre Developer Advocates, e aí veio um fulaninho e falou assim que é o lobista dos devs, né? E aí eu tenho duas abordagens, né, em relação a quem faz isso. A primeira é uma abordagem de compaixão, porque eu entendo, né, que a pessoa não sabe do que ela está falando, ela não conhece a área, ela não tem a menor ideia do que faz um Developer Advocate, então ela é facilmente influenciável por qualquer bobeira que se diga aí e sai falando bobeira também. E a segunda abordagem é de bloco mesmo. Então, simplesmente dê um bloco, porque a pessoa que usa o precioso tempo dela para entrar num vídeo e fazer um comentário, né, desse merece bloco. É o maior respeito que eu posso dar para alguém assim. Tá bom? Então, disclaimer feito, vamos falar então sobre Developer Advocates. Pessoal, seguinte, primeira coisa, o que é um Developer Advocate? Você vai achar milhões de definições na internet, umas mais para um lado, outras mais para o outro, etc. O que eu costumo usar para definir um Developer Advocate é alguém que faz o meio de campo entre uma determinada empresa e desenvolvedores que estão no mercado. E o que implica nesse meio de campo? E aí veio uma coisa muito importante em relação ao próprio nome, sim, o Developer Advocate. É alguém que advoga em prol dos developers. Então essa pessoa não é alguém que está no mercado advogando pela empresa para a qual ela trabalha. Por mais estranho que isso possa parecer para você. Mas é uma pessoa que está advogando dentro da empresa pelos desenvolvedores que estão no mercado. Então, o meu papel como Developer Advocate não é simplesmente sair no mercado falando de coisas que são relacionadas à empresa que eu trabalho. Meu papel é ir dentro da empresa e falar o seguinte, olha, os desenvolvedores do mercado, eles estão tendo essa experiência com os nossos produtos, eles acham isso aqui da nossa tecnologia, eles têm tido essa dificuldade com essa plataforma. Então, eu advogo em nome dos desenvolvedores para a empresa pela qual eu trabalho. Tá bom? Então, basicamente, é esse o papel. Ele envolve bastante coisas, tá? Inclusive, acho que já é uma boa hora de eu mostrar um negócio aqui para vocês, que é muito relacionado sobre o que faz um Developer Advocate. Eu vou separar, vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Deixa eu abrir ela aqui, e aí eu vou... Opa, coloquei errado aqui. Isso aqui, galera, é uma imagem que eu achei há bastante tempo atrás, que eu guardei ela porque eu acho que ela diz bem sobre o nosso papel como Developer Advocates. Inclusive, ela foi, né, tá até o nome dele, que é o
não sei se diz assim, tá? Mas eu estou lendo como Wassim Chigan, sei lá, alguma coisa assim. Que ele é um Developer Advocate da Microsoft, tá? Da Azure especificamente. E o que ele mostrou aqui, né? Então ele coloca que esse é o Developer Advocate Iceberg, né? O iceberg da nossa profissão de Developer Advocacy. Então aqui, ó, tá o que as pessoas veem, e aí tá aqui em cima, né? Então, atividades em redes sociais, viagens, eventos públicos, contribuições públicas, isso é o que as pessoas veem do nosso trabalho. Então, se você acompanha alguns Developer Advocates, como eu, por exemplo, ou como tantos outros, o que vocês veem em geral é isso aqui, né? Então, assim, é a gente fazer bastante coisa em redes sociais. Pós-pandemia a gente viaja bem menos, né? Mas é uma profissão que envolve muitas viagens. Em 2019 eu devo ter feito 30 viagens mais ou menos ao longo do ano, então você viaja bastante. Conheço gente que viajava 3 vezes mais do que eu. Participação pública, né? Em eventos públicos, né? Isso aqui é realmente algo bem forte. E contribuições públicas em geral. Mas o que as pessoas não veem que é do nosso trabalho? Que é o trabalho que ocorre por trás das câmeras, literalmente. Então, por exemplo, melhoria de produtos e serviços internos, participação de eventos internos, isso aqui acontece muito, muito, muito. Contribuição para produtos internos, colaboração com os times de engenharia, escrever e melhorar documentações técnicas, mentorias internas, escrever materiais de treinamento, fazer reporte de issues e também corrigir, né, issues de produtos e serviços. Ser o Customer Zero, né, o primeiro cliente, né, de um produto ou de um serviço. Participar de comitês técnicos, participar de estudos internos e construir estratégias e táticas. Tá? Então, isso é muito o trabalho que ocorre no background, né, de um Developer Advocate. E aí, se você olhar, você já pensa o seguinte, caraca, é muito trabalho, né? Por isso que boa parte das grandes empresas que têm times, né, de Developer Advocacy, eles têm normalmente mais de uma pessoa e às vezes um trabalhando mais em uma parte, mais em outra. Aqui em cima acaba que todo mundo meio que atua bastante e aqui embaixo acaba que às vezes tem alguém mais direcionado para um lado ou para o outro. E quando é só uma pessoa, fatalmente não acontece tudo isso aqui, né? Porque realmente é muita coisa. Tá bom? Então, aqui você tem mais ou menos o que faz um Developer Advocate. E aí, gente, se a gente pensar em termos de atividades, assim, né? Isso mostra bastante o que implica nas habilidades que um Developer Advocate deveria ter em tese, né? Então, assim, e não só habilidades que ele deveria ter, mas que ele deveria desenvolver. Então, por exemplo, se vocês repararam ali, tem muita coisa relacionada a relacionamentos internos da empresa, né? Então, assim, lidar com outras áreas, por exemplo, lidar com o time de engenharia. Inclusive, acho que algo que eu deveria ter colocado aqui, não falei ainda, é sobre perfil, né? Porque existe um mito, né? E talvez o comentário infeliz lá que eu falei no começo seja relacionado a isso, que é assim, Developer Advocate o cara tá ali para vender, o cara tá ali para, né, fazer o marketing e tal, etc. E é o seguinte, existe sim por trás do nosso trabalho coisas relacionadas a isso, tá? Mas se eu simplesmente chegar para você e falar o seguinte, inclui venda, inclui marketing, o que pode acontecer, e é o erro que algumas empresas cometem, que é botar numa posição de Developer Advocate alguém de vendas ou alguém de marketing. E é a receita do fracasso. Tá? A primeira coisa que tem que ter, assim, digamos que você é de uma empresa e você quer colocar um Developer Advocate na sua empresa. A primeira coisa que tem que ter, né, a pessoa que você for escolher, é que tem que ser alguém da engenharia. Tem que ser alguém que desenvolve software. Tem que ser um desenvolvedor. Tá? Tem que ser engenheiro de software. Basicamente é isso. Tem que ser alguém técnico. E aí eu vou falar um pouco sobre outras habilidades, tá? Mas a primeira coisa que tem que ter num Developer Advocate é essa pessoa tem que ser técnica. Por quê? Porque essa pessoa vai estar frente a frente com um mercado formado por pessoas técnicas. Então é o seguinte, eu vou conversar com pessoas que são técnicas. Então eu não posso chegar nessas pessoas apenas com estratégias de discurso
e de abordagens que funcionam e que não funcionam, sem ter um background técnico forte, para que se a pessoa olhar para mim e falar o seguinte: como é que eu faço aqui para instalar o Istio? Porque eu estou tentando fazer o meu load balancer no Istio e eu não estou conseguindo usar sei lá, ai meu Deus, fugiu o nome do negócio aqui. Enfim, não estou conseguindo usar alguma funcionalidade do Istio aqui. Entendeu? Trava de frente para um público técnico, não ajuda, não vai conseguir ajudar esse público. E isso é uma outra coisa relacionada também a essa posição. Uma coisa interessante, né, sobre essa posição, que normalmente é uma posição que ela está próxima de times relacionados a produtos, times comerciais, times de marketing, etc. Só que essa proximidade ela não é tanta ao ponto de, por exemplo, boa parte das empresas que eu conheço, os developer advocates eles não são reconhecidos por receita, porque eles não trazem receita direta para as empresas. E é ótimo que seja assim. Porque imagina, se eu tiver que se o meu ganho financeiro na empresa tiver que estar ligado diretamente ao quanto de dinheiro eu trago no trimestre, por exemplo, então assim, eu tenho que trazer tantos milhões de dólares para que isso vai afetar diretamente o meu trabalho. Então, pelo menos das empresas que eu conheci até hoje, não existe essa relação direta. Você tem uma meta de trazer tantos de receita para que você receba o seu bônus ou que você receba tal e tal coisa. Normalmente, se existe um ganho variável, normalmente existe um ganho variável, ele é baseado em métricas de trabalho mesmo. Sei lá, de palestras em eventos, de sessões com clientes, de, sei lá, visualizações de artigos, de livros, etc. Então são coisas relacionadas ao seu trabalho e você responde por elas. E aí, é como qualquer empresa normal, você vai ser reconhecido de acordo com as métricas, outras métricas que não receita, tá? Então isso é algo bem importante também, até para desmistificar um pouco, né? Tipo, o cara só tá ali porque ele tá tentando fazer o bônus dele do trimestre. Não é bem assim, tá? O bônus dele do trimestre talvez esteja ligado com ele estar ali, mas não com o que ele está falando, né? Normalmente o que ele está falando, e aí, claro, né? Existem exceções, mas via de regra, o objetivo do Developer Advocate está, por exemplo, num evento palestrando, num meetup palestrando, gravando um vídeo, né? Como eu estou fazendo, é trazer conteúdos que ajudem os desenvolvedores a resolver problemas que estejam de alguma forma relacionados a plataformas, a tecnologia, a coisas que a empresa que ele trabalha seja mantenedora, seja dona, enfim, ou que esteja relacionado de alguma forma, tá bom? Inclusive, é interessante porque você pega developer advocates ligados ao mundo Java, das grandes empresas de tecnologia do mercado, é muito difícil achar uma que não esteja de alguma forma envolvida no mundo Java. Então é ainda melhor para o Developer Advocate mesmo, porque ele pode falar de Java de uma série de abordagens diferentes, sem necessariamente ficar falando da empresa dele. Tá? Então isso é algo bom para todo mundo, porque ele ajuda o público que usa Java, ele ajuda a empresa que trabalha com Java e todo mundo sai ganhando, né? E, inclusive vocês que acabam absorvendo isso. Show? Uma coisa interessante de dizer também, eu vou pegar um cafezinho agora aqui, é a diferença. Isso é um termo que a gente não ouve mais tanto hoje em dia, mas antigamente eu ouvia-se bastante. Dois termos nessa área, que um era o evangelista e o outro era o developer advocate. E há um tempo atrás eu ouvi alguém falando assim, não pode mais usar o termo evangelista porque ele é um termo politicamente incorreto. Gente, besteira, tá? A raiz da palavra evangelista não tem nada a ver com religião. O evangelista, na verdade o evangelho, a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias, tá? Então o evangelista é alguém que traz boas notícias sobre alguma coisa. Tá? Não tem absolutamente nada a ver com religião, embora no cristianismo a gente use isso, mas definitivamente não precisa se preocupar em falar evangelista, porque você não tem nada de politicamente incorreto ou que ofende, nada. A palavra realmente ela tem o significado dela. Tá? Mas qual que é basicamente a diferença? Né? Então hoje em dia não se usa mais tanto, né? Evangelista, você vê bem mais Developer Advocate, você vê Developer Relations, né?
Normalmente é o que você mais vê. Mas tem o evangelista. Assim, hoje, se a gente fosse olhar hoje os papéis, eu imagino que... Imagino não, né? Eu entendo que há um mix muito grande nos dois. Seria difícil diferenciar um do outro, tá? Mas assim, mais ou menos a diferença de um evangelista para o developer advocate é que o developer advocate ele tende a desenvolver um trabalho que ele não é só técnico, mas ele também é relacional de alguma forma. Não que os evangelistas não tivessem, mas no auge dos evangelistas no mercado de tecnologia, a grande maioria deles eram muito mais entusiastas, né, e propagadores daquela tecnologia, daquela ferramenta, enfim, da plataforma que eles estivessem falando, do que propriamente alguém que vai lá e se relaciona e se envolve e lida com as pessoas. E aí talvez se você já viveu essa época, você fala, não, Eder, mas eu lembro de fulano, que ele era uma pessoa que se relacionava, e fulano também, fulano. Sim, existia, é isso que eu estou dizendo. Tá? Mas no papel, nas responsabilidades, né, de um evangelista, estava muito mais a propagação realmente daquela mensagem, daquela ferramenta, daquela tecnologia, do que propriamente se relacionar com as pessoas. Já hoje em dia, o Developer Advocate, a parte de relacionamento, por isso que a gente fala tanto de comunidade, ela é muito forte. Eu diria até que ela é essencial. Né? Para um bom Developer Advocate, precisa ser alguém que se relaciona bem com a comunidade com a qual ele está falando. Tá? Até para que facilite realmente a execução do trabalho dele. Né? Imagina você ser uma pessoa que está ali para ajudar, né, um grupo a trabalhar com uma plataforma, por exemplo, e você é uma pessoa insuportável, que aquele grupo mesmo não quer nem olhar na sua cara. Então não faz o menor sentido. Né? O trabalho não vai poder ser feito assim. Então, essa seria a grande diferença, né, entre ser um developer advocate e um evangelista. Legal. Agora vamos lá, gente. Quais seriam as vantagens, né, ou os benefícios? Digamos assim, legal. Entendi mais ou menos o que faz o Developer Advocate. Você vê que é um negócio que sim, envolve bastante coisa, mas não vou dizer que é aberto, mas aqui engloba bastante coisa, realmente. Acho que o termo é esse, né? Então, digamos que você achou interessante, curtiu e tal. Mas vamos lá. Se eu, né, imaginando alguns perguntando assim, se eu me interessasse em ser um Developer Advocate, que benefícios isso traria para a minha carreira? Tá? E eu posso elencar alguns aqui para vocês. O primeiro deles, pessoal, é que o que te leva, as habilidades que você tem que desenvolver, que te levariam a se tornar um Developer Advocate, são habilidades que invariavelmente e inevitavelmente vão te expor mais no mercado. Como assim, Ada? Olha, gente, você vai, né, provavelmente dar palestras em eventos, você provavelmente vai gravar vídeos, vai participar de podcasts, vai escrever artigos, talvez vai escrever livros, e vai participar de meetups, e vai contribuir em projetos open source, e vai estar em listas de e-mail sobre as coisas, no Discord, etc. Você naturalmente vai se tornar alguém mais exposto. E o que acontece quando você se expõe mais no mercado e você é alguém que faz bem aquilo que você faz? Não adianta nada se expor e fazer besteira, né? Mas se você é alguém que faz bem o seu trabalho e que está mais exposto, naturalmente as pessoas te notam mais. Já viu aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, né? É mais ou menos isso nessa coisa, né? Quem é muito visto é muito lembrado. E aí, se você é muito lembrado, você tende a ser uma pessoa que tem mais portas abertas em mais lugares, que teoricamente você tem acesso a mais oportunidades do que outras pessoas. Eu costumo contar uma história de quando na época, eu já tinha lançado, acho que eu já tinha lançado o meu primeiro livro, na época era o Java EE 8 Cookbook, né, o Java E8 Cookbook, e foi uma época que, enfim, eu estava muito envolvido realmente com o Java EE, antes do Jakarta EE ainda, e aí, 2017, houve o anúncio da Oracle de que eles transfeririam, né, que eles doariam o projeto do Java E8 para a Eclipse Foundation. E na época, deu, sei lá, coisa de 1 ou 2 meses,
ia acontecer uma reunião de algumas pessoas envolvidas no projeto com o Mike Milinkovic, que era, eu acho que ainda é, o presidente da Eclipse Foundation, exatamente para falar sobre esse projeto. E eu lembro que num belo dia me chamaram para essa reunião. Falaram, você não quer participar da reunião? Vai ter lá uma reunião com o Mike Milinkovic para falar da transferência e tal. Só que eu falei, eu quero, né? E aí eu lembro que eu entrei e não tinha 10 pessoas na reunião, devia ter umas 7, 8 pessoas. Então era um grupo super exclusivo, super fechado, para falar de um negócio super importante no mercado naquele momento. Tá? Então, quando você é alguém muito exposto relacionado a alguma coisa, há uma grande chance de que você consiga oportunidades como essa. E eu tive uma série de outras oportunidades muito bacanas por conta da minha exposição. Então, é algo que te traz também. Mas, claro, não é só exposição. Existe o outro lance também, que é você ter acesso a essas vagas mesmo, né, como Developer Advocate. São vagas, pessoal, que não são muitas. Né? Se você entrar agora no LinkedIn, por exemplo, e você procurar lá Java Developer e procurar Developer Advocate, eu diria que você vai encontrar muitas vezes mais vagas para desenvolvedor Java do que Developer Advocate. Então, assim, não é um negócio que tem um monte de vaga. Mas as vagas que tem, elas tendem a ser vagas de empresas grandes, de empresas bacanas, de empresas que pagam bem, são vagas que costumam pagar bem também. São vagas que você costuma, pelo menos na minha experiência e das pessoas que eu conheço, você costuma ser bem cuidado pela empresa, né? Costuma ter benefícios bacanas, enfim. É um negócio legal, tá? Outra coisa é que de benefício, né, de se tornar um Developer Advocate, você acaba tendo uma relevância no mercado que chega um ponto que essa relevância ela acaba sendo independente da empresa onde você está. Ela acaba sendo talvez até maior do que a empresa que você está. Então, se você olhar, por exemplo, no mercado, Developer Advocates, que saíram de uma empresa e foram para outra, né, às vezes, normalmente empresas grandes, é difícil você ter uma empresa muito pequena que faz isso, né, que tem, né, posições para Developer Advocate. Normalmente são empresas grandes. Então é muito comum quando você vê, né, a pessoa indo de uma empresa para outra, que ela carrega com ela, né, aquela relevância que ela tem, aquela autoridade no assunto, enfim, se ela, né, tem pessoas que acompanham ela em redes sociais, essas coisas, o público não está ali por causa da empresa que ela trabalha, está ali por causa dela mesmo, né, por causa de tudo aquilo que ela constrói em relação a isso. Então acaba que é um papel que ele tende a te dar bastante possibilidades, mesmo segurança, né, em relação a você conseguir se realocar, digamos que algo dê errado, né, a chance de você se alocar de novo. São poucas vagas, mas também são poucas empresas que contratam. Então, meio que o pessoal se conhece e tal. Então, assim, você consegue ter possibilidades bem bacanas em termos de empregabilidade. E também falando de benefícios, né? E talvez seja um dos pontos que geram tudo isso que eu estou falando. Para você ser um bom Developer Advocate, você tem que reunir um conjunto de habilidades que não são habilidades exatamente comuns nos desenvolvedores de uma forma geral. É porque você pega um bom desenvolvedor, é a pessoa que, enfim, sabe codar bem, sabe, sei lá, entender o negócio do cliente, que sabe resolver problema, que sabe pensar, né, abordagem de arquitetura do que ele está fazendo. Estou falando de uma média, tá, gente? De uma forma geral. Isso é um desenvolvedor médio, né? Agora, para você ser um bom developer advocate, você tem que fazer tudo isso. E você também tem que se comunicar bem, tanto de forma falada quanto escrita. Você tem que, provavelmente, saber apresentar um conteúdo, dar uma palestra, dar um workshop, dar um treinamento. Você tem que, como eu disse, na comunicação oral e escrita, né? Então, assim, você vai, assim, pelo amor de Deus, gente, tem que saber escrever e-mail direito, né?
Isso é o mínimo de qualquer área. Mas se você for numa área dessa, talvez você vai ter que escrever artigos, escrever blogs, talvez escrever livros, né? Não diria que você vai ter que escrever, mas muitos developer advocates escrevem livros e é fantástico, tá? Escrever livro é algo muito bacana. Não vai ficar rico escrevendo livro, tá? Mas para a carreira é algo que traz uma exposição legal. Se alguém quiser, um dia eu falo mais sobre isso. Então, assim, você vai reunir um set de habilidades que não é tão comum, né, no engenheiro clássico, né, no engenheiro médio. Se relacionar internamente nas empresas, né? Pelas empresas que eu passei fazendo isso, você tem que se relacionar com vendas, com marketing, com engenharia, com jurídico. Imagina quando você vai fazer patrocínio de eventos, você tem que se envolver muito com jurídico, com compliance. Tem um monte de coisa que você tem que fazer. Então, assim, é um conjunto de habilidades que, exatamente por não ser comum você ver essas habilidades reunidas numa pessoa só, esse profissional não é comum no mercado, o que faz com que naturalmente ele seja um profissional valorizado na média, né? Seja um valor, como eu disse já no começo do vídeo, você tende a ser bem pago para fazer isso, né? Uns pagam mais, uns pagam menos, mas não é um negócio assim, não conheci ninguém até hoje que ganha mal fazendo isso, pelo contrário, né? Coisa de gente que ganha, inclusive, muito bem fazendo esse trabalho de developer advocate. Uma dúvida que surge muitas vezes nas pessoas é o seguinte: qual o momento certo para eu entrar nisso? Existe um momento certo? Será que um iniciante ele consegue ser um developer advocate, etc.? E eu não sei se existe uma resposta direta e objetiva e certa para isso, pessoal, porque é o seguinte: uma das coisas que você pressupõe de um profissional dessa área é o seguinte: se ele vai, no discurso dele, naquilo que ele faz, ele vai falar de uma plataforma, de uma linguagem, de uma tecnologia, ele precisa ter um conhecimento profundo naquilo. Por quê? Como eu disse, ele vai estar diante de um público que vai ter tanto pessoas que são super iniciantes naquilo, quanto pessoas que são super avançadas naquilo. E normalmente você não tem muito como saber com quem você está falando, se é alguém super avançado ou alguém super iniciante. Por exemplo, você vai num evento, vai palestrar num evento, você chega lá no palco, tem 300 pessoas na sala. Pode ter alguém ali que nem sabe o que é o assunto que você está falando e pode ter alguém ali que ajudou a criar o negócio, né? Então, assim, você precisa ter, né, um conhecimento. Agora, é claro, existem estágios de avanço no conhecimento de qualquer coisa que a gente faça na vida. Então, por isso que eu falei que não sei exatamente. Eu tendo a acreditar que o ideal é que um developer advocate seja um profissional com um pouco mais de experiência, tá? Para que ele realmente tenha pelo menos, né, uma abordagem, uma profundidade mínima daquele assunto que ele vai tratar. Agora, se existe um iniciante que está ouvindo aqui, por exemplo, esse vídeo, parece que faz sentido para você, são habilidades que você gostaria de desenvolver, nada impede de você começar a trabalhar no desenvolvimento dessas habilidades. Nada impede de você começar a colocar o pé na água, né? Talvez você esteja meio geladinho, mas você vai colocando o pé, depois vai colocando mais, então vai se acostumando. Por quê? Porque não necessariamente também você precisa esperar como eu esperei. Na verdade, eu não esperei, né? Mas eu fui me tornar um developer advocate, eu já tinha minha primeira vaga nisso, 2017, eu tinha 18 anos de carreira, né? Então também assim, não necessariamente precisa esperar tudo isso. Eu conheço pessoas que estão prontas muito antes disso, né? Então, se é algo que te interessa, começa a trabalhar no desenvolvimento dessas habilidades para que você, eventualmente, quando surgir uma oportunidade, você possa, quem sabe, ser considerado para ela. E eu vou falar mais sobre como é que desenvolve essas habilidades em um instante. E só contando um pouquinho de história sobre isso, né, de experiência até também, eu lembro meu primeiro emprego, né, minha primeira posição realmente profissional, oficial, como developer advocate foi na Oracle, né? Eu entrei lá em 2017. E foi interessante porque é o seguinte, foi um período, em 2016, alguns conhecem já essa história, em 2016 foi quando eu entrei mais a fundo nesse mundo de botar minha carreira realmente, investir na minha carreira, querer que minha carreira crescesse, levar ela para um outro nível, etc. Foi onde eu comecei
a escrever conteúdos técnicos, foi onde eu comecei a dar palestras, né? Em 2016 eu palestrei no Java no Brasil, depois Java nos Estados Unidos. Comecei a me envolver com o Sou Java, né? Então começou esse envolvimento de comunidade. Ou seja, só dessa lista que eu falei agora aqui, você viu várias atividades relacionadas ao trabalho de um Developer Advocate. Não existia o trabalho interno da empresa, mas existia o trabalho que todo mundo vê, né? Que é a ponta do iceberg que eu mostrei lá. E esse trabalho estava dando muito resultado para mim. E também, né, para as tecnologias das quais eu falava, que eu trabalhava, etc. Quando veio o convite da Oracle, e aí eu participei do processo, e aí aconteceu tudo o que aconteceu, e eu fui trabalhar lá, a primeira sensação que eu tive foi o seguinte: caraca, eu vou ser pago para fazer aquilo que eu fazia por prazer. Porque até então eu palestrava em eventos que eu gostava de... Assim, eu sempre gostei de falar em público, embora seja alguém tímido, é meio controverso isso, né? Eu gostava de falar em público. Então eu queria aprender, eu entendi a importância disso, então eu superei minha timidez para que eu pudesse exercer esse papel. Então minha primeira sensação foi essa. Eu falei assim, caraca, agora eu posso fazer aquilo que eu adorava fazer e ser pago por isso. E o que acontece? O que acontece quando você pega algo que você gosta muito de fazer e você começa a ser pago por isso? Primeiro que você fica duplamente satisfeito, né? Porque você está fazendo o que você gosta, sendo pago para fazer aquilo. Segundo que se aquilo você já conseguia resultado naquilo fazendo no seu tempo livre, agora você fazendo no seu tempo principal do dia, né? Nas suas 8 horas, 9 horas, 10 horas, 12 horas, sei lá quantas horas, caraca, a chance de você ter muito mais resultado é absurdamente maior e foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, assim, eu tive muito resultado entre 2016 e 2017, até aí na Oracle. 2018, eu rodei, não vou falar que eu rodei o mundo, mas eu viajei pra cacete pra um monte de país, dando palestra em tudo que é canto. Publiquei livro, publiquei mais um monte de artigo, enfim. Fiz um monte de coisa relacionada àquilo. Por quê? Porque agora eu não precisava mais dividir o meu tempo entre o que eu queria fazer e o que eu tinha que fazer. Agora o que eu tinha que fazer era o que eu queria fazer. Então as coisas se encaixaram perfeitamente. Tá? Vamos lá. Vamos seguir em frente aqui. Então, talvez, vamos lá, né? Eu falei sobre o que é, como é que funciona, falei um pouquinho das habilidades, falei quais são os benefícios e pode ser que alguns que estejam assistindo agora falem assim, caraca, me interessei nesse negócio, mas eu não sei como é que eu começaria nisso. Helder, como é que eu começaria a trabalhar numa área de Developer Advocate? Como é que eu começaria a talvez me preparar, né? Como é que eu começaria a direcionar o meu caminho para me tornar um Developer Advocate? Primeira coisa, gente, como eu comecei dizendo, né, que essa é uma posição que ela intrinsecamente envolve exposição. Tá? Algum tipo de exposição. Assim, pode ser que você seja um bom Developer Advocate que não faz alguma daquelas atividades que eu coloquei, principalmente nas atividades que todo mundo vê, né? Pode ser que você... eu não gosto muito de redes sociais, por exemplo. Eu prefiro mais eventos presenciais. Né? Agora que as coisas voltaram ao normal, tudo bem. Eu não gosto muito de viajar, né? Eu gosto de ficar mais em casa, então eu prefiro fazer mais coisas online. Ok. O que é muito estranho é se você não quer se expor em nada. Não é que é estranho, eu acho que não vai funcionar. Se você não quer se expor de forma alguma, aí é difícil. Aí talvez é melhor você ir por um technical writer, alguém que fica mais no background das coisas, realmente não se aparece, mas aí não é Developer Advocate, aí é outra coisa, né? São outras posições. Então, eu te diria que o primeiro passo é você lidar com o receio de se expor. E eu estou falando isso do ponto de vista de alguém que, como eu já disse algumas vezes aqui, eu sou extremamente tímido. Eu não sou uma pessoa que gosta de se expor, principalmente expor minha vida pessoal, né? Mas tudo bem, eu não expor minha vida pessoal como Developer Advocate, mas me expor de uma forma geral, eu sempre tive problemas com isso. Mas ao entender, né, e muito antes até de ser um Developer Advocate, ao entender que um certo grau de exposição me abriria mais oportunidades, eu falei, bom, eu preciso então lidar com isso. Tá? Inclusive, eu devo muito disso ao meu primeiro chefe, que foi alguém que ele percebeu que eu era tímido
E aí eu lembro que um dia ia ter uma reunião com um cliente, era com o diretor do cliente, eu tinha 20 anos, né? Pra você ter uma ideia, eu deixava na época cavanhaque, porque eu tinha muito cara de molequinho, né? Então eu deixava um cavanhaque para ver se aparentava um pouquinho mais de idade. E aí ele marcou uma reunião com aquele cliente e não foi. Depois, muito tempo depois, ele me disse que foi de propósito, porque ele queria que eu exercitasse, né, a minha comunicação. Falar, era um cliente tranquilo, né? Então assim, ele não me botou numa fogueira tão grande assim. Mas foi aonde eu comecei a aprender a me expressar um pouco mais, sei o quê. Aí depois eu comecei a conduzir reuniões, apresentar, enfim, as coisas foram acontecendo ao longo da minha carreira. Então, eu diria que o primeiro passo é você superar a questão de se expor. E aí, gente, como é que você faz isso, né? E aí, entendendo que provavelmente você vai, os caminhos mais fáceis, né, de você se expor ao ponto de alcançar uma posição dessa, pô, você palestrar em evento, palestrar em meetup, fazer vídeos, fazer artigos, né, enfim. Começa fácil, começa no pequeno. Então, por exemplo, outro dia teve aí um meetup do Sou Java. Galera, meetup de grupo de usuário é o melhor lugar do planeta para você começar nesse mundo. Porque é o seguinte, é um lugar amigável, é um lugar normalmente seguro, tá? Meu, deve ter uns grupos de usuário aí que são toscos, tá? Mas os grupos de usuário bacana são lugares que costumam ser seguros. Então, assim, se você chegar para um líder no grupo de usuário e falar assim, meu, eu posso dar fazer uma apresentação de 10 minutos no próximo encontro para falar de uma API aqui que eu estou estudando, né? Se for um negócio que faz sentido para aquele grupo, boa parte dos grupos que eu conheço, eu acredito que abririam essa possibilidade. Talvez a pessoa vai querer, sei lá, ensaiar com você, se você nunca fez isso na vida. É até legal porque te ajuda, né? Normalmente os líderes de grupos de usuários são pessoas experientes nisso. Se você conseguir realmente se envolver num grupo nesse sentido, é bom até para você mesmo se envolver com o grupo, é bom para o grupo que tem mais alguém contribuindo. Então acaba sendo um negócio bom para todo mundo. Então assim, você começa devagar, começa em lugares seguros e vai escalando aos poucos. Depois você pede, por exemplo, para fazer uma apresentação para o pessoal, para o seu time na empresa, sei lá, na reunião semanal, fala, posso falar aqui 15 minutos sobre um negócio que eu estou estudando? Aí, sei lá, tem um projeto que vocês entregaram. Pessoal, eu posso apresentar o relatório do projeto na reunião do mês? E aí você faz a apresentação. Começa a se expor em situações que te favoreçam isso, né? Outras coisas que dá pra fazer, eu já citei aqui, treinar na frente do espelho, gravar com o celular e não mostrar para ninguém, né? Só para você se exercitar gravando, fingindo que tem alguém ali. Então começa a colocar o pé naquelas coisas que vão, né, te levar potencialmente a exercer aquelas habilidades que a gente já conversou. E se eu fosse pensar em erros, onde eu vejo mais as pessoas errando nisso, são 2 pontos. Um eu comentei já, que é um erro que normalmente está mais do lado da empresa, que é colocar numa posição dessa alguém que seja ligado diretamente a vendas e a marketing. E não há nada, não tem nada de errado com essas áreas. A questão é que não é exatamente o profissional ideal para isso. Como eu disse, a primeira coisa que um developer advocate é um developer, né? Um desenvolvedor de software. Tá? Ele não é primeiramente alguém que vende, alguém que faz marketing. Ele é primeiramente alguém que desenvolve software. E aí ele desenvolve outras habilidades que ele junta com essas habilidades técnicas para desenvolver esse papel de developer advocate. Tá? Então, primeiro erro é esse lado realmente da empresa. E o segundo erro, aí sim, mais o lado do profissional, é você achar que é somente o palco, né? Achar que essa profissão é somente aquilo que todo mundo vê. Lembra do iceberg que eu mostrei? É a pontinha lá, o palco é a pontinha. Tem todo um monte de coisa por trás. Por isso que, por exemplo, se você é alguém que já contribui, por exemplo, com open source, você está desenvolvendo muitas habilidades relacionadas a isso. Se você é alguém que internamente você consegue se relacionar com várias áreas da empresa, você consegue envolver um monte de áreas diferentes no mesmo projeto, você está desenvolvendo habilidades relacionadas a isso. Então não pensa só naquilo que todo mundo vê. Aquilo que todo mundo vê é importante, porque todo mundo vê. Mas existem muito mais coisas além do que todo mundo vê. Beleza, gente? Olha só, esse é um assunto que eu gosto demais, porque é uma profissão a qual eu tenho paixão realmente por fazer, porque
para mim, envolveu duas coisas que são muito importantes para mim. Uma coisa que é muito importante para mim é o lado técnico, é o lado de codar. Eu adoro codar. Eu faço isso há mais de 20 anos e eu não sei quando eu pararia de fazer isso, porque eu adoro fazer isso. E tem um outro negócio que eu gosto muito de fazer também, que é ensinar, que é ajudar as pessoas a resolverem os problemas delas. Então, na área de Developer Advocacy, eu consegui juntar essas duas coisas, né? E aí tive que desenvolver outras habilidades também que me construíssem como profissional, e eu entendo que me levaram a posições bem bacanas como profissional mesmo, tá? Então, ao ponto de eu conseguir, quem sabe, ajudar mais pessoas aí no mercado. Tá? Então, se esse é um assunto que te interessa, se você, de alguma forma acendeu alguma coisa em você aí relacionada a essa área, deixa aqui nos comentários, quem sabe uma pergunta, quem sabe um comentário seu, ou se você é um Developer Advocate, quiser compartilhar também aqui sua experiência, eu vou ler todos os comentários e vou responder todos também, porque eu estou muito curioso para saber como é que tá do lado de vocês aí. Beleza, pessoal? Então é isso. Até a próxima e tchau.